Irmãos, o tema que o Senhor nos inspirava para a noite de hoje é na fraqueza que encontramos força. É quando estou fraco que me sinto forte. Irmão, quem aqui já se sentiu fraco alguma vez na vida, levanta a mão. Misericórdia. Seria esquisito se alguém não levantasse, não é verdade? Irmão, é como se nós perguntássemos: quem aqui tem problema, levanta a mão. Irmão, quem não levantar, nós aí que pedimos que levante, porque a gente vai lá e dá um pouco, né? A gente divide o fardo. Irmão, na fraqueza é onde nós encontramos a força. E eu vou te falar, sabe por quê? Porque na fraqueza nós ficamos sensíveis. O John está falando verdade ou mentira? Verdade. Quantas vezes, irmão, eu e você, quando nós nos encontramos diante de uma situação onde nós tínhamos ali um porto seguro, né? Tínhamos uma segurança, tínhamos ali um rochedo que nos sustentava, que ainda não era o Senhor Jesus, e aí nós perdemos esse rochedo, perdemos essa segurança, perdemos isso que nós imaginávamos que nos sustentava. Aí, irmão, rapidamente nós vamos desabar, podemos cair numa depressão, vamos nos entristecer e tantas outras coisas, magoar, frustração, etc. O Padre Paulo Ricardo, um homem sábio, vocês conhecem. Ele dizia assim em uma homilia lá na Canção Nova: a tristeza é um sentimento permitido por Deus. Não é que ele disse isso, eu falei, como, né? Mas eu falei, calma, o Padre Paulo Ricardo ele vai explicar. E aí o Padre Paulo Ricardo dizia assim: sabe por que a tristeza é um sentimento permitido por Deus? Para que todas as vezes que você senti-la, você saiba que você se afastou do Senhor. E aí rapidamente passou um filme na minha cabeça, como talvez passou aí na tua. E eu comecei a lembrar todos os momentos que eu fiquei triste. E eu pensei comigo e ratifiquei, é verdade. Todas as vezes que isso aí aconteceu, é porque eu me afastei do Senhor. E se você pensa que propriamente dito você não se afastou do Senhor, você pode então compreender que se a tristeza atingiu o teu coração, é porque naquele momento Deus não estava no primeiro lugar da tua vida. Naquele momento você não estava amando Deus sobre todas as coisas, mas talvez estava amando um menino sobre todas as coisas, uma menina sobre todas as coisas, um trabalho, uma situação financeira sobre todas as coisas, um diploma sobre todas as coisas, alguma coisa sobre todas as coisas, mas não o Senhor. E aí quando essa alguma coisa saiu do primeiro lugar, aí nós ficamos sem chão, aí nós ficamos sem rochedo. Então por isso o Senhor permite que nós sentimos esse sentimento tão ruim para nós, que é a tristeza, para que nós, como filho pródigo, caiamos em si e falamos: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um de teus empregados. E quando nós encontrarmos esse Pai, lá perto da casa de onde nós nunca deveríamos ter saído, onde nós queremos que é o céu, lá nós vamos encontrar o Pai de braços abertos. Sabe por quê? Porque Ele ama os jovens saídos. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Adora com força o nosso Deus. Para iluminar a nossa reflexão, eu peço que você tome rapidamente a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Quem trouxe a Bíblia, diga eu. Quem não trouxe a Bíblia, diga que vergonha. Diga para o seu irmão que não trouxe a Bíblia: eu acho que o jovem não está mais tão sarado. Quem achou a palavra diz amém. Amém. Quem não achou diz me ajuda. Ajuda o irmão aí. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Os irmãos que estão sem a Bíblia, eu vou ler bem devagar, ok? Versículo 1. Importa que me glorie? Na verdade não convém. Passarei entretanto as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo,
Também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, e lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir. Versículo 5. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém me tenha em conta de mais do que vê em mim, ou ouve dizer de mim, demais para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho. Foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça. Meu Deus, basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia, dá um beijo bem gostoso na tua Bíblia. Você que não está, passa à vontade. E nós vamos aplaudir, irmão. Calma aí. Eu falo para aplaudir, os caras já vão aplaudir minha boca, eu falo para aplaudir de novo. Então eles vão aplaudir direito a primeira vez, que a gente ganha tempo, amém? Irmão, você que é um jovem sarado, você que entende João 1, que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. A tua Bíblia, irmão, ninguém está aqui querendo pegar no teu pé porque assim que nem quero, não. A Bíblia, irmão, não é um livro qualquer para ficar lá empoeirando a tua estante, irmão. Empoeirando lá na tua estante o teu quarto teu estado. A Bíblia, irmão, é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, palavra. Santo Isidoro diz, quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, Deus fala conosco. São Jerônimo diz que desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo. Dei Verbo, documento sério do Concílio Vaticano II vai falar que nós precisamos prestar a palavra de Deus, a honra que nós prestamos à Eucaristia, ainda que não no mesmo culto, pois lá Jesus Cristo está em seu corpo, sangue, alma e divindade. Aqui Jesus está vivo, presente na palavra. Então quando você abre a palavra de Deus, irmão, não é um amuleto para que você tire sorte e receba uma palavra, é a boca de Deus falando contigo. Por isso, irmão, quando nós estamos diante da poderosa palavra de Deus, nós precisamos prestar reverência. Eu não sei se você se recorda, mas alguns sacerdotes após o Evangelho, ele diz palavra da salvação. Isso você se recorda, glória a Deus. Alguns sacerdotes tomam o evangeliário e traçam o sinal da Santa Cruz. Você se lembra talvez disso. E ele diz assim, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Sabe por quê? Porque a palavra do Evangelho é a vida de Jesus. É palavra, porque as palavras são de Deus. Então é dita no singular, palavra da salvação. Então creia que com uma pregação, a pregação da homilia da Santa Missa, com o ouvir da palavra do próprio Jesus, a tua alma pode ser salva. É por isso que nós falamos, não troca a Bíblia por um celular, não troca a Bíblia por tantas outras coisas que você sai e leva na tua bolsa, na tua mochila. Amém? Eu vou contar até 3. Você vai aplaudir até a tua mão ficar vermelha. Você vai gritar até a sua voz falhar, porque nós estamos diante da poderosa palavra de Deus. Amém? Amém. 1, 2, 3, aplauda a poderosa palavra de Deus. Diga para o seu irmão, agora eu estou vendo o jovem sagrado.
atenção nessa palavra que nós acabamos de ler. É tão lindo aquilo que o apóstolo Paulo vai falando. Ele vai falando da sua referência, e aí então ele começa a falar: eu me gloriar não seria mentira, porque o exercício ministerial está acontecendo, mas eu prefiro não me gloriar. Sabe por quê? Porque as pessoas vão pensar outra coisa de mim, que elas não estão vendo e que elas não estão ouvindo. Nossa, você viu o John Fábio que foi pregar lá em Santos, que bênção. Não me gloriarei disso. Sabe por quê? Porque vocês não conhecem aquilo que eu vivo lá no meu quarto, vocês não conhecem aquilo que eu vivo no meu trabalho. É isso que o apóstolo Paulo dizia. Nossa, você viu como se fosse meu irmão, perdão. Você viu como o Guilherme ministrava, que unção, que bênção. Não, disso não vou me gloriar. Não, mas não é mentira, foi bênção, é verdade. Que ministração fantástica. Não, mas disso não vou me gloriar. Sabe por quê? Porque com os nossos olhos nós só conhecemos isso do Guilherme. Nós não conhecemos o Guilherme, não conhecemos o John Fábio, não conhecemos a Erika lá no teu quarto, lá no trabalho, lá na escola, lá no bairro. Entende? Então o apóstolo Paulo dizia: se eu me gloriasse, não seria vaidade, porque o exercício ministerial está acontecendo. Mas eu não faço isso para que as outras pessoas não pensem algo maior de mim do que eu não sou. Olha o que o apóstolo Paulo dizia, um homem muito sábio. Após a tua conversão, ele viveu 12 anos estudando com os apóstolos, e aí ele já pregava o Cristo. Irmão, olha que lindo. Irmão, quantos anos talvez você já está caminhando com Jesus? Talvez 3, talvez 5, talvez 6, talvez mais, talvez 1. Mas nós estamos falando que o grande São Francisco de Assis, após ser chamado pelo Senhor, já começou a anunciar. Nós estamos falando que o apóstolo Paulo ficou 3 dias naquela solidão, naquele deserto espiritual. Veio Ananias, enviado por Deus, unge com o Espírito Santo, batiza. Seria o nosso sacramental batismo. E aí então ele cai as escamas dos olhos, ele reconhece o Cristo, ele começa a caminhar como mestre, começa a anunciar a salvação. As pessoas não acreditam, as pessoas perseguem ele, mas ele não para. John, o que você quer dizer com isso? Que no momento que o apóstolo Paulo se coloca a serviço do Senhor, as pessoas começam a olhar para ele. Umas começam a duvidar, outras começam a elogiar. As que duvidam, ele já pegou a palavra, ou seja, ele já lançou a semente. Se vai cair no terreno pedregoso, cheio de espinhos, ou na terra boa, aí é do coração de cada um. A parte do apóstolo Paulo ele fez. E aquela outra multidão que o elogiava, que o agradecia, que o reconhecia e falava: não faça isso, porque eu não me gloriarei, mas só me gloriarei na cruz de Cristo, aquele que deu salvação por nós. Vocês conhecem esse apóstolo Paulo aqui, mas vocês não sabem o espinho que eu tenho na carne. Vocês não sabem, existe um anjo de Satanás a me esbofetear. E a igreja, irmão, em todos esses anos, em todos esses séculos, não reconhece qual é o espinho da carne do apóstolo Paulo. Existem alguns exegetas bíblicos que ali mostram o que pode ser esse espinho da carne, mas são suposições. Então o apóstolo Paulo também sofria em sua vida interior, também sofria em sua vida pessoal, ou em outra área da sua vida que nós não sabemos. Então o apóstolo Paulo, ele aqui anunciava, e ali ele também anunciava, mas aqueles que o queriam vangloriar, ele não o permitia. E ele falava: Senhor, afasta de mim esse espinho da carne, afasta de mim. Ele roga por 3 vezes, e por 3 vezes o Senhor não permite. E o Senhor olha para ele e diz: basta-te a minha graça. Diga para o seu irmão: basta-te a graça de Deus. Fala para o seu irmão, olha nos olhinhos dele, diga para ele: eu vou olhar dentro dos seus olhos, porque você nunca mais vai esquecer. Basta-te a graça de Deus. Amém? E o apóstolo Paulo começa a compreender tudo isso, essa permissão de Deus para que ele se abandone somente em Deus. Talvez se esse espinho da carne, preste atenção nisso, talvez se esse espinho da carne de Paulo fosse tirado, ele se sentiria forte demais. Mas com esse espinho na carne, ele se reconhecia totalmente dependente de Deus. Eu sei que muitas pessoas não abrem isso, mas eu quero abrir aqui uma confissão. Um dia, com muita dor no coração, fui realizar uma confissão com um grande sacerdote amigo meu. Estava com o coração muito contrito, porque eu não estava inconformado de ter tornado a cair. E aí então, quando
estava me confessando, o padre que conhece toda a minha vida, toda a minha história, minha família, os testemunhos de conversão, os testemunhos de família que muitos de vocês conhecem. Ele dizia: meu filho, eu quero te falar uma coisa. Entenda que às vezes Deus vai até permitir que você caia. Eu olhei para ele em silêncio, respeitando e aguardando a orientação do sacerdote. Ele dizia assim: para que você nunca creia que é pela tua força que você vive a santidade, que é pela tua força que você vence as vitórias da tua vida. Às vezes Deus vai até te permitir, para que você entenda que você é totalmente dependente dele. Todos tu, Maria Hélia, sou todo teu, Maria, sou todo teu, Jesus. Mais do que um servo, pela origem da palavra grega, um escravo, que tem todo o prazer de ser do teu mestre, que tem todo o prazer de ser da tua mestra. Tá certo? Tá certo. E aí eu compreendi então aquilo que o Senhor nos mostrava do espinho da carne. De fato, todos nós queremos, irmão. Não, eu não quero mais aquele combate espiritual que eu travo, talvez aquele combate físico, talvez aquele combate carnal. Mas, irmão, é nesse combate que Deus vai mostrar que a força dele está sobre a tua vida. É nesse combate que ele vai mostrar que tudo que nós precisamos fazer para vencer é ser fiéis. Irmão, o livro dos Romanos nos mostra no capítulo 5, irmão, nos mostra assim: nos gloriaremos até nas tribulações, versículo 3. Pois, olha só, irmão, que estranho isso. Nos gloriaremos até nas tribulações. Você vê o pessoal aqui alegre, e glória a Deus, e louvado seja Deus, e canta e louva, porque nós estamos bem. Mas nós nos gloriamos até quando estamos na dificuldade. E aí mostra, porque a tribulação produz em nós a constância produz em nós a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada desabrocha em esperança, Romanos 5,5, e a esperança não engana, aleluia. Hebreus 11,1 vai falar, irmão, que a fé é o fundamento da esperança, a certeza do que não se vê. Se fé é o fundamento da esperança, e se espera obviamente algo que não se recebeu, e é isso que nós chamamos de fé. Então, irmão, a fidelidade que Deus quer ver na tua vida é aquela que vai se desabrochar em esperança, a esperança dada pelo Espírito Santo, essa é a esperança que não engana, que Ele mesmo há de se manifestar na nossa vida, aleluia. Entende isso, irmão? Não importa qual é o momento da tua vida em que você vai estar na fraqueza, talvez na tua área afetiva, na tua área profissional, na tua área acadêmica, na tua área familiar, talvez você mesmo com os teus conflitos internos, irmão, não importa qual é a área da tua vida, Deus chamou você aqui nessa noite para falar: ei, jovens sarados, não importa qual é a área da tua vida que você está passando por fragilidade, eu, Jesus Cristo de Nazaré, sou a tua força. Eu sou a tua força. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que o apóstolo Paulo dizia: um homem que perseguia cristãos, que matava cristãos, tinha autorização, começou a anunciar o evangelho, e ele mesmo começou a ser perseguido. É como diz o ditado, um ditado até feio, mundano, mas quero dizer aqui: o feitiço virou contra o feiticeiro. O apóstolo Paulo fazia uma coisa, perseguia cristãos, e ele mesmo estava sendo perseguido. Não gostamos desse ditado, mas o apóstolo Paulo que perseguia foi perseguido. E olha só o que ele escreve, irmão, um capítulo antes do que nós lemos. Olha só o que ele diz, vou adiantar porque é um trecho longo. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites, menos 1. Você sabe o que é isso, sim ou não? Sim ou não? Ninguém sabe. Alguém sabe? Quem sabe levanta a mão. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. Ninguém sabe mesmo? Está solto esse cabo aí? Esse cabo aí? Está solto? Ali. Não, lá. Presta pra mim. Prometo que eu não vou quebrar. Se eu falasse no microfone, os irmãos aí escutam? Rapidinho. Sabe o que eram os 40 açoites menos 1? Ele ficar preso para os flagelos. Por que 40 açoites menos 1? Eles acreditavam que nenhum homem suportaria 40. Então eles batiam 39 vezes. Então ele se colocava diante de onde seria flagelado, prendiam ele, escolhiam os algozes, escolhiam as armas, talvez chicotes com aqueles outros objetos pontiagudos, como você vê no filme A Paixão de Cristo, e tome pancada. Se vai ser um algoz, 2 ou 3,
Eles que vão definir. Agora você imagina 39 açoites. Os 40 açoites menos um. O apóstolo Paulo. E toma açoite. Na pele, na carne. E por hora saía. E sangrava. E machucava. 5 vezes. Ele passou por isso. 5 vezes. E os judeus acreditavam que um homem não conseguiria receber o açoite de número 40. 5 vezes em momentos diferentes ele recebeu isso. Agora você imagina que o apóstolo Paulo recebia ali tranquilo, aquele chicote vindo de um lado do outro e machucando ele de um lado e do outro. Você acha que ele estava em paz? Fisicamente, irmão, ele queria sair daquela situação, mas ele sabia que era por causa de Jesus, daquele que deu a vida por ele, daquele que apareceu naquela luz para ele, então o cegou, e esse mesmo que o ressuscitou, mesmo vivo, mas vivendo como morto espiritualmente. Então era por aquele Jesus que ele estava sofrendo. Então naquele momento de fraqueza Deus manifestava a tua força. O apóstolo Paulo acreditava nisso. Não vem nesse momento naquilo que nós fizemos do apóstolo Paulo, mas somente para que você compreenda. Jesus revela a Santa Brígida que ele recebeu 5.480 chibatadas. Jesus também deveria receber 39. Ele revela a Santa Brígida que ele recebe 5.480 chibatadas. E o apóstolo Paulo continua. 5 vezes recebi os 40 açoites menos um. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Irmão, 3 vezes ele quase morreu no mar. Era para ele ter pavor de mar. Era para ele ter frustração de mar. 1 noite, um dia passei no abismo. Viagem sem conta, exposto a perigo nos rios, perigos de salteadores, ou seja, ladrões, perigo da parte dos meus concidadãos. Sabe o que é isso? Perigo dos meus irmãos da igreja, é o que ele está falando. Perigos da parte dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Perigo nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias. Ele ainda se retirava para orar, com fome e sede, frequente jejum, frio, nudez, além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Sabe o que ele dizia? Sofri, apanhei, continuei, passei perigo por onde você quer imaginar, deserto passei, ladrão passei, cidade passei, morte passei, naufrágio passei, tudo quase cheguei ao momento de morrer, tudo cheguei, porque lá tinha ladrão, lá não tinha comida, lá não tinha água, estava presente no abismo, estava presente ali no naufrágio, sempre vi a morte de frente. Mas sabe qual é a minha preocupação? A solicitude pelas igrejas. Passava em Gálatas, levantava um povo, passava em Filipos, levantava um povo, passava em Corinto, levantava um povo, passava em Éfeso, levantava um povo, e toma Paulo pregando. Eu e você encontramos Jesus. Quem é que nós evangelizamos, irmão? Ah, não, né? Mas eu não sou pregador. Irmão, a questão não é ser pregador ou não, ministro de louvor ou não, intercessor ou não. Basta, como dizia o Papa Francisco, que eu e você façamos uma experiência com Jesus. As pessoas vão olhar para os seus olhos e para os meus, olhar para as suas palavras e as minhas, para as suas atitudes e para as minhas, e vão falar: esse moleque tem um bagulho diferente, essa menina tem alguma coisa diferente. As pessoas não vão entender o que está acontecendo com você, mas elas vão saber que você é uma pessoa ungida por Deus. Creia, essa pessoa se aproxima, ela vai lá, te conhece, ela às vezes te zoa, te zomba, depois ela começa a te respeitar. Essa pessoa então começa a te admirar. Quando ela precisa, ela vai pedir oração. Ah, irmão, quando Deus fizer algo nessa vida, creia que a próxima vez ela vai ser um sagrado que vai estar aqui do teu lado. Vai estar aqui do teu lado. É isso, irmão. Esse é o ponto. É você ser um testemunho de vida, irmão. Não importa qual é a tua fragilidade, não importa qual é a área da tua vida onde você sente a fraqueza, Deus está falando: eu sou a tua força. Eu sou a tua força. O apóstolo Paulo, junto com Silas, que aqui tem um grande amigo, todos nós temos, mas que esse seu melhor amigo é aqui do grupo. Levanta a mão. Tem. Tá aqui? Quem que é? Vocês dois? Ixi, mano, vem cá os dois. Como é seu nome? Maurício. E o Rafael.
Maurício é o Paulo, beleza? E o Rafael é o Silas, beleza? O Silas é profeta, irmão. Pô, cara de Deus. Paulo e Silas. Irmão, 2 homens de Deus juntos, 2 mulheres de Deus juntos, irmão. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Irmão, hoje eu fui arrumar o som do meu carro. E aí eu fui comprar um relógio porque o meu tinha quebrado. E aí na hora que eu passei na frente das lojas americanas, tinha aqueles irmãos testemunhas de Jeová. E aí estava escrito ali em um daqueles livrinhos que eles estavam dando. E aí estava escrito assim: verdades que a Bíblia ensina. Eu falei, aleluia. Eu peguei o livro e comecei a ler. E o cara falou assim: se você quiser eu te ensino. Eu falei, não, beleza, fica tranquilo. E aí eu e ele pegou e falou assim: se você quiser a gente visita a tua casa. Eu falei, não, fica tranquilo. E aí folha por folha. E aí depois eu fechei. E ele falou, pode levar pra você. Eu falei, não, calma aí, nós vamos conversar. Porque aqui tá falando que a Bíblia tem 66 livros. A Bíblia tem 73 livros. E você tem certeza? Eu tenho certeza. Não, quando existem 2 homens de Deus juntos, 2 mulheres de Deus juntas, ou você com o Espírito Santo, pode vir falsa doutrina, falsa religião, pessoas tentando desvirtuar a tua fé, você vai ser profeta, como Paulo e Silas, irmão. Sabe por quê? Porque na tua fraqueza, Deus vai revelar a tua força. Tudo que Ele precisa é de um coração disponível, como o da Virgem Maria. Amém. Então Paulo e Silas se colocam a caminhar, 2 homens de Deus juntos. O mundo está lascado. E aí então eles veem uma menina que fazia adivinhações. Essa menina estava possuída por um espírito mau, um demônio. Como homens de Deus, eles então expulsam o demônio daquela menina. Ela precisava ser liberta. Só que Paulo e Silas fizeram a vontade de Deus na vida daquela mulher. Expulsaram o demônio da vida dela. Consequentemente, ela não faria mais adivinhações. Detalhe: tinha alguns homens que ganhavam dinheiro com as adivinhações dessa menina, dessa mulher. E eles ficaram extremamente furiosos com Paulo e Silas. Irmão, você foi mal? Pegaram Paulo. Repete comigo. Pegaram Silas. Irmão, você acha que as prisões do passado é como as de hoje? Vai lá, ladrão, peguei o ladrão, joga no camburão da Blazer lá e leva, tá bom. Sabe o que eles faziam? Amarravam as mãos, amarravam os pés, arrancavam a roupa, jogavam no canto e batia, até sangrar, e se ficasse vivo, põe na cadeia. E na cadeia, prende o braço, ou por aquelas algemas gigantes, ou também, além da algema, aquelas bolas de ferro nos pés. Agora você imagina o que é que esses 2 faziam na cadeia. Diga para o seu irmão: 2 homens de Deus juntos. O mundo está enrolado. O que você faz à meia-noite, irmão? O que você faz à meia-noite? Que bom que você não. Olha aqui para frente. Os homens, os apóstolos, os homens de Deus, eles saíram muito cedo para as missões. Que o recepcionou e deu-lhe de comer, não deu tempo. Apanharam muito e estavam presos. Meia-noite, no mínimo eles podiam estar dormindo, né? Está todo machucado. Paulo olha para Silas e fala assim: irmão, glória a Deus. Silas olha para Paulo e fala assim: aleluia, nós vamos ser mártires, irmão. Provavelmente Paulo já lembrava de Estevão. E aí então, à meia-noite, eles começam a louvar o Senhor. Dá para imaginar essa cena? Silas com o braço preso, Paulo provavelmente com os pés, as pernas presas. Ah, Silas,
Bate a tua algema aí, irmão. Me dá um sol. Vamos fazer uma música. Louvado seja meu Senhor. Eles começam a louvar o Senhor de dentro da cadeia. E aquele louvor estremeceu o lugar onde eles estavam. As algemas quebram, as cadeias, as portas se abrem. Todos os presos são livres. Se o carcereiro perdesse uma daquelas pessoas, ele seria condenado. Como todos estavam livres, ele viu aquilo, ele sabia que ia morrer. Então ele mesmo pega a espada e vai tirar a tua vida. O apóstolo Paulo diz: não faça isso. Estamos todos aqui. Ai, que o carcereiro não entendeu nada mesmo. E aí então, quando Paulo e Silas vêm pegar a palavra com ele, ele diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo e Silas olham para ele e dizem assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Detalhe: todos nós sabemos que a salvação é individual, mas o que o carcereiro fez? Pegou Paulo, pegou Silas, levou para a casa dele, cuidou dos ferimentos dele, deu comida para eles, e naquela madrugada o carcereiro foi batizado. E a Bíblia diz isso no mesmo versículo: não somente ele, mas toda a sua família. Aplauda Jesus por isso. Amém? Amém? Irmão, diz um santo da igreja que a lamúria é uma oração do demônio. Não reclame. Talvez se fôssemos eu e você, nós falaríamos: aí Sila, nós aí ó, pregando, anunciando, não pedindo nada, e Deus permite que a gente venha para a cadeia. Irmão, não reclame no caminho. Deus vai te honrar. Não importa se com um mês, um ano, 2, 3, 4, 5, 10, 50, Deus vai te honrar. Se Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. O nosso Deus não é um Deus de mentira. Irmão, permita que Deus seja a tua fortaleza. O apóstolo Paulo permitiu isso. Mesmo tendo espinho na carne, ele dizia: é na fraqueza que eu encontro força, pois é quando eu sou fraco que me sinto forte. O apóstolo Paulo, de forma lindíssima, escreve: alegrai-vos do Senhor. Repito, alegrai-vos do Senhor. E ele escreve isso, repito, alegrai-vos. Ou seja, ele dava ênfase: se alegre em Deus, se alegre em Cristo. Mas de onde Paulo escreve aquela carta? Da cadeia. De novo. E Paulo escreve, irmão, quando você toma Filipenses 4, você pega, irmão, as palavras que ele diz: ei pessoal, eu estou aqui preso, mas vocês estão livres, alegrem-se, não fiquem tristes por isso não. Sabe por quê? Porque vocês receberam o anúncio da palavra. Então peguem vocês, não fiquem tristes por mim. A minha missão fiz, faço a de vocês. Olha que lindo. Ele não está escrevendo falando: me ajuda, me tira da cadeia, paga alguma coisa para eles. Não. Isso é ação de um homem de Deus. Irmão, o anúncio do Evangelho não pode ficar parado. Eu estou na cadeia, continuem vocês. Olha que lindo, irmão. Irmão, não importa qual é o motivo da tua fraqueza, da tua fragilidade, permita que o Espírito Santo seja a tua força. Sabe por que o apóstolo Paulo sempre estava alegre? Olha lá, cantando com Silas, louvando a Deus. Olha só, de novo na cadeia, escrevendo para o povo: alegrem-se, alegrem-se, não parem, se alegrem no Senhor. Sabe por quê? Porque ele estava sendo movido pelo Espírito Santo. Não era o ímpeto de sua vontade: ah, vamos lá, beleza, é legal. Não, era Deus que mostrava: é lá que você tem que ir, é lá que você tem que ir, é ali que você tem que anunciar. Lá você vai sofrer pelo meu nome. Lá estava ele, fiel. Irmão, 1 Macabeus 3,19. Eu quero que você tome isso como profecia na tua vida. Talvez no teu trabalho só você reza. Eu vou fazer questão de ler, irmão. Talvez no teu trabalho só você que reza. Talvez, irmão, lá na tua casa você seja a única pessoa de oração. Talvez, irmão, lá no teu bairro você seja a única pessoa jovem do teu idade que manifesta Jesus. Não importa. Judas Macabeu era um homem temido pelo povo, porque ele era chefe de um exército que ganhava todas as batalhas. Mas aí se levantou um povo para acabar com o povo de Deus, com o povo de Judas. E aí, então, como o povo de Judas ganhavam sempre as lutas, eles já estavam confiantes. E eles começam a ir para a batalha. Quando eles veem um outro povo chegando, os soldados de Judas olham para ele e
imaginando o que eles dizem, né? Judas, acho que essa não é para nós, irmão. Mas Judas, como um bom líder, olha para eles e diz assim: presta atenção, vou ensinar-lhes como um punhado de pessoas se faz ser temido por muitas. Imagina você sendo um soldado desse exército. Judas não vai dar, irmão. Olha só como eles são numerosos. Érica, Padre Edmilson, Thalita, não vai dar. Olha como eles são numerosos. Olha só como o mundo nos afronta. Olha só como eles são numerosos contra nós. Não vai dar. Judas olha para eles, assim como Deus fala conosco nessa noite, e diz assim: vou ensinar-lhes como um punhado de pessoas se faz ser temido por muitas. Diga para o seu irmão, como? Diga para o seu irmão do outro lado, como? Judas olhou para eles e disse assim: porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Compreende, irmão? Deus fala para nós nessa noite: ei, jovens sagrados, creia. Não importa se é só você que luta na tua afetividade, na tua sexualidade, e você não serve para que outras pessoas rezem por você. Não importa se na tua casa é só você que reza. Não importa se lá no teu trabalho é só você que reza. Não importa se lá no teu bairro, a tua vizinhança não tem a mesma fé e só você que intercede por aquela situação. Não importa a situação que você está vivendo, com a tua fraqueza, com a tua fragilidade. Sabe por quê? Porque Deus está nos falando pela força do Espírito Santo. A vitória no combate não depende do número das pessoas que lutam, mas da força que desce do céu. Então só precisamos de uma coisa, do Espírito Santo. Só uma coisa nos é preciso. O que? A graça do Senhor. Como Deus dizia ao apóstolo Paulo: só minha graça te basta. Só minha graça te basta. Só minha graça te basta. É isso que nós precisamos, irmão. Eu e você somos nada. Eu e você somos pó. Mas sabe, irmão, qual é a nossa dignidade? Eu e você somos filhos de Deus. Deus é onipotente, tem toda a força. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Deus é onipresente, está em todo lugar. E aí então, olha que magnífico, liturgia de hoje. Quando você e eu, o nosso nada, clamamos o tudo de Deus, Ele opera o teu tudo no nosso nada. E aí eu e você podemos repetir o que disse o apóstolo Paulo, Filipenses 4,13: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aplauda Jesus mais uma vez. Isso nesses planos, irmão. É na fraqueza, irmão, que nós encontramos a força. Porque é aí na sensibilidade que nós vamos entender que somos extremamente, totalmente dependentes do Senhor, dependentes do nosso Senhor, de Nossa Senhora, da nossa mestra, do nosso mestre. É isso, irmão, esse é o caminho. Irmão, percebe que lindo. A Virgem Maria, quando ela recebe o anúncio do anjo, pergunta como vai acontecer. O anjo diz que é o Espírito Santo que vai vir sobre ela. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O anjo se ausenta dela. Depois, pouco tempo depois, quando o menino Jesus nasce, e aí então poucos dias depois, ela vai apresentá-lo para a circuncisão, costume dos judeus. Ela apresenta Simeão toma o menino nos braços. Tem mais pais aí no canto? Pai? Tem mais do que um? Tem. Aqui no meio tem. Mãe? Tem. Mãe? Levanta a mão, pais e mães. Amém. É tão bom quando alguém elogia o nosso filho, a nossa filha, né? Nossa, como o seu filho é lindo. Parece com o pai. Nossa, como a sua filha é linda. Parece com o pai também. Parece com a mãe. Você se alegra quando alguém elogia teu filho, porque é o seu grande bem, seu presente de Deus. Agora você imagina Simeão. Este menino será causa de queda e surgimento de muitos em Israel. Imagina Nossa Senhora, ó Zé, é nosso filho.
cuidarmos, né? Gerarmos, mas está sobre nós, nosso cuidado. O que nos faz pensar que a Virgem Maria e São José não se alegraram naquele momento, mas quando Simeão termina as palavras de bênção, ele olha para a Virgem Maria e diz: e a ti, mulher, uma espada transpassará a tua alma. Repito, se fôssemos eu e você, talvez eu e você faríamos: ó Gabriel, volta, irmão, você não falou nada de espada, você só falou que eu ia chegar aqui e tal, o Messias, espada você não falou. Ela não faz isso. Ela sofre a vida inteira, a vida pública de Jesus, aos 30 anos, porque ela sabe que a qualquer momento ele pode ser preso, a qualquer momento ele pode ser pego. Há um santo da igreja, me corrijam se é São Luís, eu não me recordo, que dizia que o que Jesus na cruz sofria na carne, a Virgem Maria sofria na alma. E nós compreendemos, irmão, estando de pé diante da cruz, não estava descabelando, fazendo escândalos, sofrendo exteriormente, sofrendo na alma, sim. Sabe por quê? Porque desde o momento que ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela sabia que ela estava tomando a decisão de fazer a vontade de Deus, e que tudo que viria depois disso seria também providência de Deus sobre a sua vida. Então Maria, a Virgem Santíssima, sabia que Deus agiria sobre a vida dela e sobre toda a humanidade. Toda a humanidade. Talvez, irmãos, eu e você poderíamos ter muitos questionamentos humanos. Nossa Senhor, eu gerei o teu filho, e o Senhor permite que eu veja ele assim, dilacerado, um punhado de carne, como dizia o profeta Isaías. Ela não interroga, ela não questiona, ela está firme. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Temível como o exército em ordem de batalha é a nossa mãe, irmão. Singela, doce, pura, sim, mas a nossa mãe é guerreira. Amém? Amém. E aí então, irmão, compreenda isso. A Virgem Maria estava firme aos pés da cruz, no momento mais difícil da tua vida, porque ela sabia que a decisão que ela tinha tomado era a decisão de submeter a sua vontade à vontade de Deus. E tudo que aconteceria depois disso, Deus agiria em sua vida. Jovens sarados, creia que quando você diz: Senhor, eis aqui o teu jovem sarado, faça-se em mim segundo a tua vontade. Eis aqui o teu servo, eis aqui o teu escravo, faça-se em mim segundo a tua vontade. É tudo isso que você precisa. Tudo que vai vir depois, Deus vai te dar por acréscimo. E tudo que você vai passar depois, creia que a mão de Deus, Deus me dizia isso em oração, a mão de Deus nunca vai nos desamparar, porque a tua decisão e a minha foi ficar agarrada nessas mãos. Amém? Fica de amor por mim. Minha alegria é estar perto de ti, fortalecendo em mim o teu amor. Reconheço nada sou sem teu olhar, meu refúgio, meu sustento, meu ar. Dependo de ti, Senhor, a todo instante, em minha casa, em toda a minha história.
Abre os teus olhos por um instante. Nós vamos continuar olhando para esta canção. Mas existe um caminho que Jesus quer nos mostrar nesta noite. Para que nós saibamos a área que nós mais precisamos de forças. Nós precisamos saber a área que nós somos mais frágeis. São Luís Maria Grignon de Montfort nos exorta. Nossa alma unida ao corpo tornou-se tão carnal que é chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. Toda a nossa herança é orgulho e cegueira do espírito, endurecimento no coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscência, paixões revoltadas e doenças no corpo. Prestem atenção. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres, e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços, e mais inconstantes do que um catavento. Tudo que temos em nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Depois disso, porque nos admirar de ter nosso Senhor dito que quem quisesse segui-lo devia renunciar a si mesmo e odiar a própria alma, que aquele que amasse a sua alma perderia, e o que a odiasse se salvaria. Nós temos um caminho aqui para nos libertar das nossas fragilidades. É esse caminho que nós olhamos com a canção. Entender que somos extremamente dependentes do Senhor, e que se nós nos desapegarmos do mundo, nós salvaremos a nossa alma. Mas se nós nos apegarmos do mundo, aí nós perderemos a nossa alma. Irmão, se a tua dificuldade são concupiscências, orgulhos, fraquezas, paixões desregradas, problemas afetivos, familiares, profissionais, acadêmicos, Deus sabe qual é a tua fragilidade, que nós possamos jogar com a nossa voz, falando para o Senhor que nós queremos somente depender dele, que somente a graça dele nos basta. Como dizia a Santa Teresa d'Ávila, que nada nos perturbe, nada nos faz, tudo passa, a